e colocando aqui já junto ao nosso telão, nosso analista internacional, Lorival Santana. O assunto é Ucrânia. É importante o que nós temos a trazer para vocês, sobretudo sobre o aspecto militar do que está acontecendo na Ucrânia hoje. Nos últimos 2 dias, a imprensa internacional inteira, nós também, temos nos ocupado a entender um impressionante, e olha, quando se fala impressionante sobre ataques militares na Ucrânia, é porque é de verdade impressionante. Um impressionante ataque e destruição de 8 aviões de combate russos na Crimeia. Vamos dar os fatos primeiro, depois a gente analisa. Nós temos imagens, ali é verão, né? O pessoal está indo na praia, você imagina, estou indo na praia e vê uma explosão dessas. Essa explosão ocorreu, que vocês estão acompanhando, na base de Saki. É uma base estratégica importantíssima, já era importantíssima nos tempos da União Soviética, mas ainda agora, quando a Rússia, desde 2014, declarou a Crimeia, olha o tipo de explosão. Não é nada pequeno, mas a gente vai falar disso logo mais. Vamos dar primeiro para vocês a localização geográfica daquilo que nós estamos falando, Edu. Nós temos um mapa para situar o nosso público. Crimeia, essa base militar atacada, ela fica na parte ocidental da Crimeia, sempre foi importante, já nos tempos da União Soviética, bombardeiros estratégicos nucleares partiam dali, uma base enorme, e os aviões que dali operam e helicópteros têm sido importantíssimos, sobretudo nesta área aqui ao sul, que é uma área nevrálgica agora do ponto de vista do desenvolvimento das operações militares. Vamos ver uma espiadinha no estrago? Lorival, a gente separou, sobretudo dessas Open Source Intelligences. Essas fotos são fotos de satélites comerciais. Só que o grau de resolução hoje já é impressionante. Então, essas fotos são de grande altitude e o que a gente consegue identificar, não precisa nenhum especialista, são as crateras deixadas por 3 grandes explosões. E esse jogo de cores que vocês acabaram de conferir é um efeito especial que demonstra onde houve incêndio. Vamos fazer isso de novo, Edu, nosso diretor de TV. Vocês percebem? Vai e volta, Edu, isso. Assim o público percebe direitinho do que nós estamos falando. As explosões foram tão violentas que, por satélite, se registra para que lado foi o fogo. E aqui nós temos o famoso close-up da destruição dessas aeronaves. Olha, essas partes avermelhadas são feitas com um efeito especial do satélite que mostram onde houve a queimada. Quem fez isso, Lorival? E como? Tudo indica que foi a Ucrânia, né? A gente não sabe como. É possível que tenham sido mísseis de médio a longo alcance, né? Isso está a 225 quilômetros da última posição da artilharia ucraniana. Está muito dentro da península da Crimeia, né? Mas os especialistas especulam que também podem ter sido ataques de partisans, ou seja, de gente infiltrada, aí, guerrilha, bomba, né, infiltrado, ou mesmo forças especiais. Só que partisans, a violência dessas explosões, que elas causaram um dano enorme nos arredores também dessa base. Um monte de gente teve que ser colocada fora de casa, que prédios de apartamentos foram destruídos a centenas de metros de distância. Sim. As aeronaves foram completamente inutilizadas, elas são importantíssimas para os russos nessa situação. Agora, teria sido, estou colocando para você também o que está todo mundo especulando, ver o que você também leu. Tem os ucranianos capacidade de modificação de mísseis, por exemplo, terra-mar, para usá-los terra-terra? Netuno, né? Eles pegaram a plataforma de mísseis avançados soviéticos e ampliaram esse alcance para até 280 quilômetros. Então, fecharia esse alcance tranquilamente. A gente sabe, com certeza, que eles atacaram um outro lugar mais próximo de 170 quilômetros na Crimeia e também de 100 quilômetros na província de Você está se referindo à distância da linha de combate, né? O último ponto em que tem artilharia ucraniana. Pode ter sido de mais longe, é provável que tenha sido até de mais longe, porque você não expõe a sua artilharia num ataque taticamente importante que está muito próximo do inimigo. Então, estamos só usando o máximo possível, o mínimo possível de alcance. O que o Zelensky disse? Essa guerra começou na Crimeia em 2014, vai acabar na Crimeia. Isso é o ápice de uma nova fase que essa guerra entrou, é a terceira fase da guerra. Primeiro a Rússia tentou tomar a parte centro-oeste, a segunda se concentrou no leste, agora a Ucrânia trouxe a guerra para o sul. Deixa eu ajudar você no teu argumento, que é importantíssimo, mas para ajudar as pessoas a entenderem do que você está falando, Edu, a gente consegue pôr o nosso mapa de novo aqui?
para ilustrar um pouco melhor ao que o Lorival se refere? Ótimo, perfeito. Lorival, você se refere a esta área já ocupada. Península da Crimeia. A contraofensiva ucraniana, no momento, parece se desenvolver ao longo deste eixo aqui, sobretudo aqui, Kherson. Isso, é a província de Kherson. Para o que essa base é essencial do ponto de vista russo. Claro, o que a Rússia quer? Tomar o sul e bloquear para sempre. E estabelecer essa ponte aqui. E acabar com a economia da Ucrânia, tornar a Ucrânia um Estado falido, quer dizer, é por aí que sai 80% do comércio ucraniano, né? Então, e também no início de setembro que eles estão planejando fazer aqueles referendos russos que são Estão começando a adiar, né? Parece que a resistência da população é muito alta. Claro, e porque também os ucranianos estão prontos para fazer um cerco aí, até mesmo a capital da província, Kherson, que é a maior cidade ocupada pela Rússia na Ucrânia, né, para impedir a realização desse referendo que levaria então à anexação, exatamente como foi feito na Crimeia e em partes do Donbass. Mas o interessante é que a gente já sabe que os ucranianos estão usando com enorme eficácia o sistema HIMARS de foguetes, já destruíram cerca de 50 depósitos de munição russa. A Rússia não tem condições de Lembrando que o HIMARS não tem esse alcance. Pois é. Ele de 70 quilômetros, ou seja, se a gente considera que isso está a 225 da linha ucraniana mais próxima, o HIMARS não está envolvido nisso. Não. Acho que a hipótese do Netuno é a mais plausível, né? Mas os HIMARS têm debilitado muito a capacidade russa por causa da precisão de atacar. Como que a Rússia faz? Barragem de artilharia. Para isso precisa de muita munição acumulada desde a época da União Soviética. Não tem capacidade de repor na velocidade da guerra. E aí você chamava a atenção antes do jornal, aliança com o Irã. Né? 300 drones da classe Shahed, que são drones muito eficazes, têm sido usados no Oriente Médio, usados contra a Arábia Saudita, né? E com eficácia, então, uma aliança russo-iraniana na qual a Rússia deixa de ser o parceiro mais importante. É claro que a Rússia vai ajudar o Irã bastante. Por que os ucranianos estão atacando tanto os sistemas eletrônicos russos de controle de drones, via HIMARS, sobretudo também? Exatamente. Os Estados Unidos agora têm o desafio de equipar rapidamente a Ucrânia, antes que mais drones Shahed cheguem, porque eles também serão usados no monitoramento, né, na visualização, né, no surveillance do que acontece, e vão tentar atacar as entregas de armamentos por parte da OTAN. Alguma pergunta, Raquel? Voltou, acabou hoje, Caio também. Então, obrigado a ambos, nossos dois repórteres de rua hoje, Caio Junqueira e Raquel Landim. Sempre super bem-vindo, Lorival. Obrigado pela participação.